Houve um tempo em que o mundo financeiro se maravilhava com o gênio de Charles Ponzi, um homem que estava à frente de um dos investimentos empresariais mais bem-sucedidos de toda a América. Ele tinha milhões de dólares à sua disposição e multidões de pessoas implorando para que ele aceitasse o seu dinheiro. Poucos sabiam que o negócio de Ponzi era construído sobre nada além de mentiras. Tudo não passava de um escandaloso golpe que transformou Ponzi em um homem muito rico, mas arruinou a vida de milhares de pessoas inocentes. A decepção de Ponzi foi tão chocante e infame que, mesmo agora, 100 anos depois, o golpe ainda carrega o seu nome, o esquema Ponzi. Esse vídeo é a história contada de um homem que conseguiu fazer milhões de dólares com nada além de mentiras, Charles Ponzi. Ponzi nasceu em 3 de março de 1882, na Itália. Seus pais, Oreste e Imelda Ponzi, eram de uma família considerada muito rica na época. Só que perderam uma boa parte de sua fortuna quando Ponzi nasceu. Dizem que Ponzi já demonstrava tendências criminosas desde muito cedo, roubando padres na igreja e até seus pais, que já estavam passando por diversas dificuldades naquele momento. Algumas perguntas ficavam rodando na cabeça de Ponzi. Ele veio de uma família rica, e mesmo assim ele precisava trabalhar? Não fazia muito sentido na cabeça dele. Mas até que por um acaso do destino, seu pai faleceu e deixou uma grande herança para ele. Sua mãe queria que ele entrasse na faculdade e tivesse uma boa educação para ter um trabalho decente e trazer algum dinheiro para casa e tentar recuperar o status que a família tinha antigamente. Ele até se matriculou na faculdade, mas durante os estudos seus planos mudaram. Os alunos que estavam nessa faculdade eram na maioria herdeiros ou pessoas muito ricas. Então eles consideravam a faculdade como uma espécie de férias de 4 anos. E saíam para restaurantes, bares, shows e jogos toda semana. Ponzi ficou fascinado com toda essa vida adinheirada e tudo que o dinheiro podia trazer. E com a herança que ele tinha, saía com os amigos da faculdade praticamente todos os dias. Ponzi nunca foi um aluno exemplar, como ele mesmo dizia, então ao fim das férias de 4 anos ele acabou sem diploma e sem nenhum tipo de emprego para trazer dinheiro para casa. Sem diploma e sem emprego, seu tio até ofereceu um trabalho braçal, mas ele acabou recusando por se dizer bom demais para serviços braçais, e decidiu seguir um rumor que ouviu na faculdade sobre os jovens que estavam indo para os Estados Unidos e estavam voltando ricos. Agora, com o único plano em mente de enriquecer, ele foi até os Estados Unidos. Ponzi chegou a Boston em novembro de 1903, a bordo do navio SS Vancouver. Sentindo muito vergonha em casa por ter envergonhado sua mãe e ter falhado na faculdade, ele chegou à América determinado a enriquecer. A questão era, como? Sua chegada na América em si já foi muito complicada. Ele deixou a Itália com cerca de 200 dólares, mas chegou na América com muito menos. Os 200 dólares diminuíram para 2,50 no caminho. Somente a lábia levou ele para a maior parte dos caminhos e a gorjeta que ele ganhava dentro do bar. Por algum tempo, mas Ponzi finalmente aceitou que se quisesse viver, ele precisaria finalmente trabalhar. Então ele começou andando de Nova York até a Flórida, assumindo diversas profissões, como balconista, pintor, lavador de pratos, operário de fábrica, vendedor de seguros e consertando máquinas de costura. Só que nenhum desses trabalhos durava muito tempo. Sempre era demitido ou ele mesmo se demitia. Só que o que ele nunca contou foi que algumas das suas demissões foram por tentar enganar clientes ou tentar passar alguém para trás. Isso significa que ele nunca estava estável e frequentemente ele ficava vagando por aí nas praças dos Estados Unidos, Manhattan, Flórida. E mesmo quando juntava algum dinheiro, ele acabava gastando tudo para ter um pequeno gostinho de como era sua vida antiga. Em 1907, ele se cansou dos Estados Unidos e foi em direção ao Canadá, para Montreal, onde ele esperava que a vida desse uma melhorada ou ficasse um pouco mais fácil, né? E não é que melhorou mesmo? Ele conseguiu emprego em um banco e atendia principalmente imigrantes italianos. O nome do banco era Zarossi, conhecido como Zarossi Bank. Esse era o tipo de trabalho que ele costumava recusar por se achar bom demais para isso. E alguns anos na rua fizeram ele mudar de ideia, com certeza. Assim como os outros empregos, esse também não durou muito não. Só que pela primeira vez não foi a culpa do Ponzi. O dono do banco na verdade era um golpista que usava uma ideia de roubar de João para pagar Paulo. Ele pegava o dinheiro dos novos investidores para conseguir pagar os juros dos investidores antigos. Isso não te lembra alguma coisa? Não levou muito tempo até que os clientes começassem a desconfiar e denunciassem o banco para as autoridades. Assim, as autoridades caíram em cima do banco fazendo uma investigação pesada. Porém, já era tarde demais, o dono já tinha fugido há muito tempo, deixando toda a responsabilidade em cima da família dos funcionários. Ponzi tentou fazer a mesma coisa para si mesmo, só que antes ele tentou buscar um pequeno presente para ele mesmo. Ele pegou um cliente do antigo banco em que ele trabalhava e tentou falsificar um cheque num valor irrisório, apenas 420 dólares. Porém, o agente do banco, assim que leu o cheque, identificou a assinatura falsa e denunciou Ponzi. Ponzi foi preso e junto com sua prisão ele adquiriu 3 anos numa prisão.
o que era apenas o começo na sua vida no crime. Agora que o Ponzi foi libertado, ele era um homem livre e tinha plano de voltar para a América. Mas dessa vez, ele não voltaria sozinho. Ele trouxe com ele 5 italianos que estavam vindo de barco sem nenhum tipo de documento válido. E foi aí que ele teve uma ideia. Essa era mais uma oportunidade de ele conseguir algum dinheiro bem rápido. Ele começou a contrabandear pessoas pensando que isso lhe daria um dinheiro bom e rápido e voltaria para sua vida antiga de luxo e prazer. Porém, mais uma vez ele foi preso, só que dessa vez ele pegou 2 anos em Atlanta. Depois de sair da sua segunda prisão, ele estava cheio de planos para enriquecer, só que todos esses planos envolviam uma coisa: dinheiro. E no momento ele não tinha dinheiro nem para pagar o próprio aluguel. Tem muita opção do que fazer para ganhar dinheiro, ele saiu andando de estado em estado de novo, aceitando qualquer tipo de emprego que oferecesse no caminho. Até que finalmente ele se estabilizou em uma empresa de importação e exportação localizada em Boston. E olha só que engraçado, ele começou em Boston e acabou em Boston. Muita sorte. Nesse serviço, o Ponzi era realmente bom, ele até chegou a receber uma promoção no serviço. Mas Boston não guardava apenas uma promoção no serviço para ele. Enquanto ele andava por um parque, avistou uma linda mulher, que ele conseguiu escrever como irresistível. O nome da mulher que viria a ser futuramente a sua esposa era Rose Gnecco. Apenas um ano depois, eles acabaram se casando. A nova vida de casado de Ponzi até que era muito confortável, era uma vida bem estável e segura, mas ele ainda não se sentia nem um pouco satisfeito com isso. Embora sua esposa fosse uma pessoa mais humilde e gostasse de uma vida simples, ele queria vestir ela com roupas de grife, andar com um carrão, fazer viagens extravagantes, jantar nos melhores restaurantes, e com o salário do emprego que ele tinha atualmente, ele nunca ia ter isso. Então, ele chutou o balde e saiu do emprego em que ele estava e foi atrás da riqueza que ele tanto procurou a vida inteira. Ele sempre se gabou por ser um cara muito inteligente quando se tratava de dinheiro, e até que a oportunidade apareceu para ele mostrar isso para a família. O de Ponzi tinha um comércio de frutas que estava passando por muitas dificuldades naquele momento, e Ponzi bateu no peito e disse: "Eu vou resolver o teu problema." Só que, no final daquele mesmo ano, a empresa acabou falindo. Esse homem que já carrega diversos tipos de fracassos não se abateu de forma alguma e já pulou direto para o seu próximo empreendimento. Alugou um escritório e começou sua empresa de importação e exportação, o mesmo ramo da empresa a qual ele saiu antigamente. Ponzi começou um negócio extremamente animado, achando que esse sim ia ser o seu ovo dourado e iria finalmente ficar muito rico, só que ninguém foi na empresa dele, ninguém. Então ele chegou à conclusão que as pessoas não estavam indo na empresa, não porque ele era uma pessoa iniciante e não tinha muita experiência, mas sim porque as pessoas não conheciam. Então ele resolveu anunciar a empresa nas revistas por aí. Só que ele fez alguns cálculos rápidos e percebeu que o preço para anunciar era extremamente caro e não daria lucro nenhum, mesmo que viessem muitos clientes para ele. E aí ele teve mais um fracasso, só que daí também surgiu uma outra ideia, e essa ideia era muito boa. Vendo o valor exorbitante que as pessoas estavam pagando para anunciar em revistas, ele decidiu criar a própria revista, e assim surgiu a ideia da revista de guia trader. Ele pretendia oferecer a mesma revista gratuitamente para diversas empresas no mundo inteiro, porque ele não queria somente a América. Mas só esse envio teria um custo absurdo de $35 mil. Mas pelos cálculos de Ponzi, ele teria um retorno de R$80 mil em publicidade. Embora não tivesse experiência nenhuma com publicidade, ele alugou um escritório maior e contratou 3 pessoas para ajudar com toda essa demanda que ele esperava. Enfim, ele começou a empresa e quando começou a mandar cartas para empresas mostrando interesse em vender a publicidade dele, a realidade veio à tona de novo, só que dessa vez como um soco na cara. Ninguém, absolutamente ninguém, estava interessado em aparecer nas revistas, e ainda mais pagando um preço exorbitante que Ponzi estava cobrando. Com mais um fracasso nas costas, Ponzi teve que demitir todos os seus funcionários e alugar o escritório que ele estava para ter algum tipo de renda, senão ele ficaria quebrado mais uma vez. Um dia, enquanto Ponzi checava as encomendas do antigo serviço, ele viu que tinha uma carta vindo de um lugar distante, da Espanha, sobre a sua revista. Isso porque ele não queria fazer negócio nos Estados Unidos, como a gente mencionou antigamente, ele queria trabalhar com o mundo inteiro. O autor da carta dizia o seguinte: "Estou interessado na sua revista, Ponzi." E junto com isso, tinha algo que ele nunca tinha visto, um IRC, também conhecido como Cupom de Resposta Internacional. Eram como os cartões pré-pagos da atualidade. Eles podiam ser trocados por selos postais em qualquer país que fosse membro da União Postal Universal. E eles eram muito usados por pessoas principalmente que enviavam cartas internacionalmente. Mas para Ponzi, isso era uma nova inspiração de negócio que poderia... Durante seu trabalho, Ponzi aprendeu o conceito de arbitragem. Basicamente é comprar ativos baratos e vendê-los mais caros. No caso do IRCs, eles eram postados sempre com o mesmo valor, mas comprados com valores ligeiramente diferentes.
Então a missão de Ponzi era apenas encontrar RCs baratos e vender aos lugares com um dólar mais alto, obtendo um pequeno lucro nessa operação. Então era só vender muitos RCs que logo Ponzi ficaria muito rico. O melhor de tudo é que parecia uma boa ideia, além de ser um negócio legalizado. Era perfeito. Em janeiro de 1920, Ponzi abriu uma empresa novamente, só que dessa vez de arbitragem, chamada Security Exchange Company. E mais uma vez, para a infelicidade de Ponzi, esse cara não tem sorte com negócios, a realidade bateu mais forte. O lucro com venda de RCs era muito pequeno, para se ficar rico do jeito que ele queria, obviamente, além de não existir RCs suficientes no mundo para as ambições de Ponzi. Mesmo sabendo disso tudo, ele não desistiu da ideia. Ele sentia de verdade que essa ia ser finalmente a sua melhor jogada, a sua tacada de ouro. E assim nasceu o esquema de Ponzi. Ele conseguiu se convencer de que a ideia era muito boa, então tudo que ele tinha que fazer era convencer outras pessoas também. Ele começou esse negócio de arbitragem que mais tarde ficou conhecido como o esquema de Ponzi, como mencionado antigamente. Ele basicamente copiou o esquema que conheceu no seu trabalho no banco, que trabalhou anteriormente. Basicamente, as pessoas investem seu dinheiro esperando um retorno exorbitante, mas nenhum dinheiro é investido de fato. A maior parte fica com golpistas e uma outra parte é usada para pagar os investidores antigos. Só que como o lucro é enorme e parece realmente legítimo, depois de receber a primeira parcela do lucro, as pessoas tendem a reinvestir. E pior, ainda acabam chamando novas pessoas para o golpe. O sistema é realmente muito simples de entender, mas assim que pessoas novas param de entrar, o esquema todo começa a desmoronar. Embora ele carregue o nome de Ponzi, o golpe existiu há muito tempo, mas foi Ponzi que levou ele para outro nível. Depois de entender como os IRCs funcionavam e montar a sua empresa, Ponzi começou a anunciar o retorno de seus investimentos. Era algo sensacional para a época. 50% em 45 dias, ou melhor ainda, 100% em 90 dias. Basicamente, se você botasse R$1.000 em 45 dias, você ia retirar 1.500. Ou se esperasse 90 dias, você retiraria R$2.000. Qualquer pessoa que soubesse um mínimo sobre finanças saberia que isso é impossível. Para a história fazer mais sentido ainda para os clientes, ele inventou uma história que tinha agentes pelo mundo inteiro comprando RCs baratos e vendendo eles nos Estados Unidos. Porém, não revelava mais nenhuma informação sobre essa operação misteriosa e milagrosa. Pessoas com dinheiro de verdade e bancos ficaram longe dele, pois eles sabem que o retorno de 50% e até 100% em pouco tempo só pode ser golpe. Mas o verdadeiro alvo dele nunca foi pessoas que tinham muito dinheiro ou bancos. Ele sempre brigou aquelas pessoas que tinham um sonho ou que estavam simplesmente desesperadas por dinheiro. E foi questão de tempo, até ter pessoas fazendo filas. O Ponzi investiu o dinheiro delas para elas terem aquele retorno milagroso. Ele sabia como negociar com as pessoas, ele praticamente agia como se não precisasse do dinheiro de ninguém que estava passando ali. O que passou mais confiança ainda para as pessoas, pois ele parecia extremamente confiante no que estava fazendo. Nos seus melhores dias de empresa, ele chegou a captar cerca de $250 mil em um único dia. Agora finalmente ele acertou e está vivendo a vida que ele sempre achou que mereceu. Comprou uma mansão, o carro do ano, roupas de luxo e frequentemente fazia viagens extravagantes, mas tudo isso estava para acabar. 6 meses depois de abrir sua empresa, as pessoas começaram a desconfiar de Ponzi. Esse negócio parecia bom demais para ser verdade, até que o jornal de Boston realizou sua própria investigação e com um pequeno cálculo rápido, ele descobriu que Ponzi deveria comprar 160 milhões de RCs, o que seria possível se na época não existissem somente 27 mil pelo mundo inteiro. Foi publicado um artigo na primeira página do jornal de Boston acusando a empresa de Ponzi de fraude. Começaram a investigar a empresa inteira de cabo a rabo e Ponzi se mostrou muito proativo com a investigação, até parou de receber investimento de novos clientes. E apesar da investigação estar acontecendo, as coisas iam relativamente muito bem para Ponzi, até ele contratar o homem errado, o homem que acabaria com todo o seu império de fraudes. O esquema foi construído de dentro para fora pelo homem chamado William McMaster. William era um homem extremamente honesto e assim que ele descobriu o esquema inteiro de Ponzi, ele denunciou sem pensar 2 vezes. Ele chegou a anunciar que Ponzi, além de enganar as pessoas, era um completo idiota que mal sabia somar. E agora acabou. O esquema todo estava comprometido e Ponzi recebeu 86 acusações de fraudes, mas fez um acordo e mexeu alguns pauzinhos e foi acusado por apenas uma fraude, sendo sentenciado a apenas 5 anos, o que é muito pouco em comparação com todo o dinheiro que ele roubou.
Apesar de todos os crimes que Pons cometeu e pegar 5 anos de prisão, ele ficou preso somente 3 anos e meio. E assim que saiu, tentou aplicar novamente o mesmo estilo de golpe em outro lugar, mas dessa vez não obteve nenhum tipo de sucesso e foi acusado de fraude novamente. Agora ele poderia tentar a vida em Massachusetts, onde uma prisão lhe aguardava, ou tentar fugir para a Itália. Ele até tentou mudar sua aparência e fugir, mas foi reconhecido e foi preso novamente. Agora a carreira de Charles Pons estava realmente encerrada. Ele pegou mais 7 anos de prisão e saiu completamente quebrado, um homem sem alma e sem espírito praticamente. Em 1949, em um hospital de caridade, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e assim se encerrou a carreira do homem que carrega o nome do esquema mais famoso do mundo, Charles Pons. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.